Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Treine com o Espírito Santo. Um tempo de inspiração, movimento e fé. Eu sou a Mariana Boquadi e aqui eu compartilho experiências e ensinamentos com o Espírito Santo nos momentos de treinamento físico. Respira fundo, convida ele e vamos juntos. No último episódio, o episódio 9, eu compartilhei, episódio 8 passado, esse agora é o 9, né? Eu compartilhei como o Espírito Santo me ensinou a escolher entre a voz da dor e a voz dele durante a preparação para a corrida. Mas hoje eu quero te levar para o grande dia, o dia da prova de corrida que eu estava treinando, me preparando, né? A madrugada fria, a largada às 4h15 da manhã, a adrenalina de uma multidão e uma surpresa que quase me fez pirar. Eu não correria 10 quilômetros como eu estava me preparando. Eu correria 18. Eu vou te contar todos os detalhes. O medo veio, o desespero bateu, mas eu fiz a única coisa que eu aprendi a fazer durante a preparação. Senhor, vem comigo, porque essa corrida é nossa. E o que aconteceu naquela madrugada mudou completamente a forma como eu entendo a ansiedade, as promessas e o tempo de Deus. Porque no meio do percurso, quando tudo ainda estava escuro, literalmente, Deus me ensinou o que significa correr na mesma cadência dele. E essa lição não foi só sobre corrida, foi sobre a vida. Se prepare que esse episódio 9 está poderoso. Vamos lá! Uma semana antes do grande dia da prova, volta ao lago, 100 quilômetros, e a nossa equipe sendo preparada, né, tudo. O meu treinador, Rafael Freitas, me deu uma notícia surpresa. Mari, você vai correr 2 trechos. Aí eu pensei, beleza. Eu corro um trecho de 10 e um de 4, dou conta. Mas aí ele falou que seria um trecho de 8 quilômetros e um outro trecho de 10. Eu pirei. Como assim? Eu estou aqui me preparando para correr 10 quilômetros e você vai me botar para correr 18? É quase o dobro. O desespero bateu. Olha, o desespero bateu, o medo chegou, mas eu encarei. E aí chegou o dia, foi uma experiência muito engraçada. Foi forte, foi emocionante, foi louca demais. Foi a melhor experiência de todas. Foi incrível. A largada da prova foi às 4h15 da madrugada. É isso mesmo que você ouviu, madrugada. A prova começou cedinho, estava de noite. Nós chegamos lá no local 3h30 da manhã. Pensa num lugar lotado de gente, de van, carro de passeio, ônibus, várias equipes, uma galera feliz, animada, tocando instrumentos, fazendo a maior bagunça, uma adrenalina assim maravilhosa. Se você nunca fez uma prova em equipe, eu recomendo fortemente, faça. É extraordinariamente maravilhoso. Eu fui a primeira da minha equipe, então às 4h15 da manhã eu estava saindo para correr o meu primeiro trecho, que foi de 8 quilômetros. A adrenalina e a alegria daquela multidão na largada era tanta que eu nem sentia minhas pernas direito. É uma emoção assim gigantesca. Antes da largada, eu fiz uma oração. Senhor, vem comigo. Essa corrida é nossa. E aí, pé, deu a largada, né? Vamos nessa. Uma emoção sem fim. Quando eu cheguei nos 2 quilômetros do percurso, encostou um rapaz e ficou correndo do meu lado, no meu ritmo. Ele era bem alto, deveria ter ali um 1,90. Eu tenho um 1,63, 64, por aí. E eu fiquei super incomodada com ele, porque ele encostou sem falar nada e ficou. Eu achei super estranho. E aí eu fiquei orando ali mentalmente, sem abrir minha boca, quietinha, só ali orando na minha cabeça. Aí começou a minha conversa com o Espírito Santo. Senhor, esse cara aqui está me atrapalhando, eu estou incomodada. Já está me dando até medo. Senhor, me proteja de todo mal. Parece que ele foi enviado do cão só para me desestabilizar e me intimidar aqui. O rapaz, gente, ele não falava nada. E eu também não. Até que eu tive uma ideia de acelerar um pouquinho para ver se ele ficava para trás. Mas aí ele acelerou. Então eu diminui o meu ritmo
E ele também. Pronto. Aí o medo se instalou de vez em mim, meu coração apertou. Passaram os piores pensamentos na minha cabeça. Achei que esse cara ia me fazer algum mal em qualquer momento da corrida, ainda mais estava tudo escuro. Tinha alguns momentos alguns lugares que era meio deserto. Nossa, o medo ficou. Mas aí, de repente, uau, uma voz doce disse assim: E se foi eu que enviei esse rapaz para te ajudar? Não tinha pensado nisso ainda, né? Foi isso que o Espírito Santo falou. Só um parênteses aqui. É impressionante como a gente pensa nas coisas ruins primeiro, né? Realmente não passou pela minha cabeça que Deus enviaria um rapaz que eu não conheço para correr junto comigo. Quando o Senhor falou aquilo, chegou uma paz em mim e aquele medo foi embora imediatamente. Cheguei até a pensar que poderia ser um anjo do Senhor ali. Eu decidi quebrar aquele silêncio com uma pergunta. E eu perguntei: Esse ritmo tá bom para você? E aí o meu amigo de corrida respondeu: Está ótimo, porque quando a gente permanece na mesma cadência, ninguém fica para trás e nem exagera indo na frente sem controle. Ele falou isso. Não estou inventando, não. Ele falou isso. E eu não tinha acreditado que eu estava ouvindo aquela resposta. Na mesma hora, aquela voz doce que sai de dentro do coração me disse assim: Filha, quando nós dois estamos indo lado a lado na mesma cadência, você não fica para trás e nem vai à minha frente afoita demais para atrapalhar. Ah, eu não acreditei que eu estava tendo aquela lição sobre ansiedade ali. Eu já atropelei tantas coisas, muitas promessas do Senhor na minha vida por decidir as coisas com muita ansiedade, afoita demais, sem esperar a palavra dele como direção. Tudo do meu jeito, sabe? E essa lição foi direta no meu coração. Mas isso foi só o começo. Continua que vem mais. Eu e meu amigo de corrida corremos juntos até o final do trecho. Esse percurso era muito longo, tinham vários lugares desertos e ainda estava de madrugada, estava tudo escuro. Cada passada minha era um agradecimento a Deus pelo meu amigo que ele, enviou ali para me proteger. O tempo todo corremos um do lado do outro, mas umas 4 vezes no meio do percurso o caminho se estreitava e por isso um ia à frente e o outro atrás. E algo curioso, interessante que aconteceu, em todas essas 4 vezes, sem a gente combinar nada, o meu amigo ele ia na frente, né? Quando aproximava o caminho estreito, ele acelerava, ia na frente, passava, e eu ia logo atrás. Depois voltávamos a correr lado a lado. E essa dinâmica fluía naturalmente, sem a gente combinar, conversar. Na última vez que aconteceu isso, o Espírito Santo disse: Filha, quando as coisas se apertam, eu vou à sua frente, não precisa acelerar. Gente, que experiência impactante. Foi a corrida mais incrível que eu já corri até hoje. Eu e esse meu amigo de corrida corremos juntos até o final dos 8 quilômetros. Ao aproximar da linha da chegada, ouvi a minha equipe gritando meu nome, torcendo por mim. A equipe dele também estava na mesma agitação. E os próximos atletas que já estavam esperando a gente para cruzar a linha de chegada, eles também estavam ali incentivando, né? E esperando a gente para dar o início ao trecho deles. E nessa agitação toda eu acabei perdendo o meu amigo de corrida de vista. E aí foi aquela coisa, ele sumiu. E aí o meu treinador, o Rafael, chegou já falando assim: Mária, você correu muito bem o primeiro percurso, parabéns, você fez em 47 minutos, isso é muito bom mesmo. E eu sentia que estava assim, chorando e rindo ao mesmo tempo. Nossa, foi uma mistura de emoção. E em seguida veio uma leve frustração por ter passado a corrida inteira com o meu amigo. Eu não perguntei o nome dele, você acredita? E o problema é que eu perdi ele de vista e assim que terminei meu trecho, entrei na van e segui para o próximo ponto da corrida junto com a equipe. Foi tudo muito rápido, mas assim, quando chegamos num outro ponto da corrida, eu fui procurar meu amigo para poder agradecer, né? Então demorei um pouquinho para encontrá-lo, mas consegui. A gente se abraçou e começamos ali uma conversa muito engraçada. Eu perguntei: cara,
Eu quero te agradecer pela companhia no meu primeiro percurso. Você foi um anjo, você me ajudou a fazer a melhor corrida. A melhor corrida da minha vida. Aí ele falou assim: menina, eu nunca corri como eu corri hoje. Você que me ajudou muito. Aí eu, oxe, você que me ajudou. Ele, não, você me ajudou a correr mais rápido. Eu fiz o meu melhor tempo. Aí eu falei para ele, eu também tive um ótimo resultado. Achei que você é quem estava me ajudando. E a gente começou a rir e agradecer um ao outro. Depois seguimos com a nossa equipe. Foram muitos aprendizados em tão pouco tempo, mas sem dúvida nenhuma, o aprendizado mais poderoso que eu tive foi de convidar o Espírito Santo para fazer exercício físico comigo. Ele fica muito à vontade e ele faz o que ele quer. Agora imagina se você sempre convidar o Espírito Santo para tudo na sua vida, em todos os lugares que você for. Você tem dúvidas de que ele será a sua melhor companhia? Se eu fosse você, eu não duvidava. E uma dica que eu vou te dar aqui, ó. Quando você for convidar o Espírito Santo para fazer exercício físico com você, não fica achando que sempre será sobrenatural. Não. Apenas não se distraia com bobagem, porque muitas vezes ele fala nas pequenas coisas, nos detalhes. Fica ligado, tá bom? Bom, a corrida não acabou. Eu tive meu segundo percurso, que foi às 8h30 da manhã. Eu fui correr 10 quilômetros. Foi muito difícil. O sol estava muito quente. E eu criei muita expectativa que seria sobrenatural de novo, achando que o Senhor enviaria outro amigo para me ajudar, mas nada aconteceu, aparentemente. Em um determinado momento da corrida, as dores já estavam lá, gritando, tornozelo doendo, quadril doendo, e a vontade de desistir era gigante. A voz da dor e da intimidação queriam me dominar. Então o Senhor me disse só uma coisinha nesse segundo trecho. Ele perguntou para mim: o que você aprendeu na preparação? Os ensinamentos dele durante a preparação para essa corrida permaneceram no dia da corrida. A palavra dele nunca será em vão. E você? Para o que o Senhor está te preparando? Como está a sua preparação? Olha, aquela corrida terminou, mas o preparo não. Eu achei que o grande aprendizado seria cruzar a linha da chegada, mas não foi. Foi aprender que quando as coisas se estreitam, Deus vai à frente. Foi entender que a ansiedade é tentar correr na frente dele. Foi descobrir que às vezes ele envia companhia e às vezes ele quer que você aplique o que já aprendeu na preparação. No meu segundo percurso, não houve anjo, não houve surpresa sobrenatural, só uma simples pergunta: o que você aprendeu na preparação? E ali eu entendi. Deus não repete experiências para nos entreter. Ele nos prepara para sustentar o que virá depois. E um mês depois daquela corrida, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho, o Daniel. E o Senhor já estava me preparando para algo muito maior do que uma prova esportiva. Ele estava me preparando para a maternidade, para uma cura emocional e para uma futura e imprevisível pandemia que não estava nos meus planos. E, consequentemente, para uma nova missão. Porque foi no meio da pandemia que nasceu o Devocional em Movimento. Mas isso eu vou te contar no próximo episódio. E se este áudio te abençoou, compartilhe com alguém, porque aquilo que é bom para você não pode parar em você. E se você está sedentário, sedentária e precisa começar a fazer um exercício físico, mas de um jeito diferente, comece acordando com propósito, fazendo um devocional em movimento, que são aulas de alongamento e mobilidade ao som de louvores e meditação na palavra de Deus. E caso você não goste do ambiente de academia, né, e precisa fazer treinos de cardio, treino de força, mobilidade, você pode começar a treinar 30 minutos todo dia. E os links desses cursos estão na descrição aqui deste episódio. Bom, fechamos por aqui. Até semana que vem. E lembre-se, quem te move por dentro te transforma por fora. Respira, ora e simbora.